Bom dia, professora. Good morning, bom dia, Maridora. Bom, good morning, everyone. Eu vou dar início. Conforme os alunos forem chegando, eu vou anotando, o nome de vocês aqui. Vamos lá, let's go. Bom, na semana passada, na last class, na aula passada, nós continuamos, about the use, a preposition of a place, no caso, as preposições de tempo. Bom dia, professora. Good morning. E a preposition of time, Falamos sobre a preposição de tempo e a preposição, de lugar, No caso, foi o in, on e at, Explicando para vocês em what moment, em qual momento que eu vou estar usando um, qual momento que eu vou usar o outro, Expliquei que um é mais abrangente, o outro é mais ou menos abrangente e o outro é mais específico, Que é no caso do in, que é o bem abrangente, O on é o mais ou menos abrangente e o at, que é mais específico, E hoje eu vou estar falando sobre a W8 questions, que são pronomes interrogativos, Se fosse para fazer a tradução no português. Então, por enquanto, estou com a Maria Eduarda, Gisele e Kailane. Aí, expliquei, tivemos 2 aulas mais ou menos com isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou primeiro compartilhar aqui a tela com vocês, vocês vão acompanhando no booklet de vocês, que no livro de vocês está na página 12. Vamos para a página 12. O que eu vou fazer? Eu vou terminar a última correção das preposition of time, O of place, que pode servir para um para o outro, e já vou dando início com conteúdo novo, tá bom? Então, let's start. Então, vamos aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Bom, já tá as respostas e vocês vão colocando. Porque é aquilo que eu falei com vocês na aula passada. Vocês vão respondendo na própria aula mesmo, que pelo menos vocês não se atrasam, já vão respondendo, já vão fazendo e já vão tirando a doubt, vão tirando as dúvidas de vocês. Fica bem mais fácil. Porque se deixar para fazer depois, Kiko, não adianta. Já vai colocando as respostas. Bom, aqui nessa ativa, na page 12, que é a página 12,
Aqui é para vocês usarem essas preposições aqui, tá? Aí aqui tá bem misturado, né? Lugar, aqui eu tô vendo que a maioria aqui tá relacionado a lugar, tá? Lembrando que um é mais abrangente, que é o in, o outro é mais ou menos abrangente e o outro é mais específico, né? Aí lá na página 11, né? É na página 11? Não, não é na página 11, não. Sim. Você tem ali as indicações, as indicate, né? Deles aí. Bom, he swim, ou seja, ele está nadando in the river. Por que no rio? Porque não pode ser on e nem at. Porque in significa dentro. Quando você entra no rio, você fica dentro do rio. Você não fica igual Jesus on the river, né? Jesus on the river, andou sobre as águas, né? Então aqui não vai ser in, não. Aqui não vai ser on, vai ter que ser in, porque você está dentro. Então tem que ser in aqui, né? Questão de lógica aqui. Aí a letra B ficou Where's Janet? Where's Janet? Aonde está a Janet? Eu quero dizer que a Janet ela está na escola. Lembrando que a escola não é algo que você fica o tempo todo. Você fica num determinado horário e você sai. Só que eu estou sendo específico, porque eu quero localizar para a pessoa que está me ouvindo aonde está a Janet. Tá? Toda vez que alguém perguntar aonde que alguém está de localização, você fala at. Tá? Então aqui tem que ser at. Então, ou seja, a Janet está na escola. Ah, teacher, por que aqui não pode ser in? In. Por quê? Porque a escola não é confinamento. Você é diferente do hospital. Lembra que eu falei da semana passada do hospital? Uma coisa é eu visitar um paciente, outra coisa é eu ser o paciente. Se eu sou o paciente, eu estou confinada, eu estou in, vou ficar lá no hospital. Agora, se eu vou visitar uma pessoa, tem que ser at hospital, porque eu vou e vou sair. Não dando ideia de confinamento, vai ser at. Dando ideia de confinamento, in. É só para vocês raciocinarem que isso aí é uma questão realmente de logical, ou seja, de lógica, tá? Então aqui, como que é a localidade? Eu quero saber aonde ela tá, então vai ser at, não pode ser in, tá? The vase, aqui é questão de lógica, né? Aqui in this case, is going to be on. Aqui. Ou seja, o vaso está em cima da table. O vaso. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Hello. Então, aqui, vocês estão observando que não pode ser in. Não tem como uma coisa ficar dentro da mesa. Não tem como. Tem que ficar on. Questão de lógica. On, em cima. Então, tem que ser on. E nem vai ser at. Não tem como. Então, tem que ser aqui, tem que ser on, em cima, porque algo em cima de uma superfície. A superfície aí é a table. Tá? Por isso que eu estou dando a resposta, porque quando a gente trabalha com preposition, a gente vai trabalhar com logical, com questão lógica. Tá? Aqui, ó. I read, não. Please put those, the orange in the bowls. Ou seja, eu estou dizendo para colocar, né, as laranjas no cesto. Bom, o cesto, ele tem, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. Isso aqui, vamos supor que isso aqui é um cesto, tá? Apesar que isso aqui é uma cup. O cesto, ele tem um compartimento para se colocar dentro. Então, a laranja, peraí, a orange, ela tem que ficar on. On? Não, ela não tem que ficar on. Ela tem que ficar o quê? In. Sim, tem que ficar in. Tá? Porque é um compartimento. Então, aqui nesse caso, vai ser in. Não pode ser on, nem pode ser at. Está dentro. Dentro daquele compartimento. Tem que ser in. Aqui.
I read the story in the newspaper. Ou seja, eu li a história no jornal. Teacher, por que aí é in? Porque a história é uma questão de lógica. Esse aqui é o jornal. A história está dentro, né, do jornal, está in, não está on, não está at. Está dentro do compartimento do que diz ser jornal. Então tem que ser in. Tá? Não pode ser on, não pode ser at, né? Não tem como. Aqui. The cats are sitting on the chair. Ou seja, os gatos estão, né, sentados na cadeira, né? Então, aqui, poltrona, carteira. Então, aqui nesse caso vai ser on. Por quê? Quando você vai sentar em cima. Você não vai sentar embaixo aí nesse caso aí. Então, tem que ser on. Ó. I'll meet you at the cinema. Ou seja, eu encontrarei você no cinema. Teacher, por que que não pode ser in? Ou não pode ser on? Aqui, nesse caso aqui, presta atenção. Cinema é um local aonde eu vou e saio. Não dá ideia de confinamento. É algo passageiro. Então, nesse caso aí, tem que ser at. Aí não pode ser on, de local de dentro, né? Em cima, não tem como. Tem que ser in. In também não, porque não vai dar ideia de confinamento. Tem que ser at, tá? They hung a picture on the wall. Lembrando, gente, toda a ideia de superfície, qualquer ideia de superfície vai ser on, tá? Aqui no caso, on é a parede. Estou dizendo que a pintura, né, está aonde? Na parede. Tudo que for ideia de superfície vai ser sempre on, a maioria das vezes. Muito difícil, você vai ver. Só se eu quero dizer que eu quero atravessar a parede. Ninguém vai atravessar a parede, a não ser que você seja um paranormal. Mas se eu quero dizer que eu quero atravessar a parede. Aí, nesse caso, se você for um paranormal, aí é diferente, né? Fantasma. Fantasma não vai ficar on the wall. Não tem como, vai ser in, que ele atravessa. Né? Aí eu posso até usar nesse caso aqui, tá? Estou só explicando que isso é uma questão de lógica mesmo. Ó, aqui ficou on, né? Porque é a figura, né? Em cima da superfície, né? Tá a figura, tá a parede, ficou on. I stayed at home all the weekend. Ou seja, eu fiquei em casa. Mas, teacher, casa não dá ideia de confinamento? Sim, dá ideia sim de confinamento. Mas aqui nesse caso que ele ficou em casa, aonde? Todo final de semana. Final de semana é o quê? É sábado e domingo. Então foi um período que a pessoa ficou, ou seja, ela não ficou por muito tempo. Se ela não ficou por muito tempo, não é ideia de confinamento. Aí vai ter que ser at, tá? Aqui, ó, outro caso aqui de in, né? Que pode acontecer, eu posso falar at e in. Pelo feeling da frase, pelo sentido da frase, você vai observar que vai dar ideia de confinamento. Por quê? Ó. Unfortunately, ou seja, infelizmente, eu quero dizer, Mr. Brown está no hospital. Então, está dando a entender que ele deve estar doente. Então, por causa disso, ele está no hospital. Por uma questão de saúde. Quem fica doente, fica no hospital, fica confinada dentro de um local onde ela é assistida, onde ela vai ficar por um longo tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando a gente fala de alguém acamado no hospital, ela vai ficar perpendurada por algum doente por algum tempo. Então, nesse caso aqui é in, não pode ser at. Agora eu quero dizer assim,
My mother is sick. Minha mãe está doente. I will visit at hospital. Eu visitarei ela no hospital. No caso, ela está doente, né? Eu vou visitar ela no hospital. Aí, no caso, aí não vai ser confinamento, porque eu vou visitar, ou seja, eu vou e vou embora. Já aqui na number 6, aqui você vai escrever um paragraph describing and placing you know very well. Aqui vocês vão escrever, né, descrever algum lugar, né, que você conhece muito bem. E é aqui você vai delinear aqui da sua forma. Aí aqui tem um exemplo aqui, né, ó. In my room, no meu quarto, there are 2 beds. Ou seja, no meu quarto tem 2 camas. One is mine and the other is my brother's. Ou seja, um é minha e outra do meu irmão. His bed stay next to the window. Quer dizer que a minha cama fica próximo à janela. And mine, aí aqui você vai ver qual a preposição. Is at on the other side on the room. Então aqui você vai dizer que eu quero dizer que a minha, aqui, perdão, repetindo aqui, não é que o que é próximo da janela é a do irmão, tá? Eu li aqui errado. A cama, tá? No caso. Agora a minha, aí você vai ver aqui se ela está at on, vai depender do outro lado do quarto, né? Essa aqui é uma sugestão, tá, gente? Porque a posição da sua cama é diferente. Pode ser que o seu quarto só tenha você não divida com ninguém, né? Então vai depender do contexto do que você está falando. On the wall, na parede, there are some pictures. Ou seja, na parede há alguns quadros. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Of this, no caso que ele divide o quarto com o irmão, né? When you were children, aqui está falando questão de crianças. Quando nós estamos com as crianças, and some poster of your favorite band. Aqui, gente, é sugestivo. Aqui é uma sugestão aqui, porque contexto, a realidade daqui é diferente da sua. Então, aqui é bem pessoal mesmo. Tá? Então, nem vou me alongar muito nisso daqui. Vocês só vão posicionar aí na realidade como é que é a sua casa. Né? Ah, mas eu não quero falar do meu quarto. Ah, eu quero falar da minha sala. Ah, eu quero falar da minha cozinha. Ah, eu quero falar como é que é a minha vizinhança. Pode ser. Desde que vocês usem as preposições, bom, corretamente. Já aqui, people, a gente vai make a question. Tá? Deixa eu ampliar aqui rapidinho. Primeiro eu tenho uns slides aqui. Esses slides, espera aí. Ajeitar aqui. Esses slides aqui que eu vou estar apresentando para vocês, que não vai dar para vocês ouvirem, eu vou estar narrando, vai estar falando sobre as W-weight questions. No inglês, tá? Para a elaboração de perguntas, a maioria, exceção de um pronome, tá? Exceção de um pronome. Começa com WH, por isso que o nome é W-weight questions. Eu vou estar falando um pouquinho sobre ela. Antes, deixa eu ver se tem algum aluno lá no grupo. Não. Então, vamos aqui. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Isso aqui vai acabar atrapalhando. Bom, acho que fica melhor
para vocês verem os slides aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui está dizendo what are the W8 words? Ou W8 questions, né? Seria. São pronomes que começam, a maioria deles, com WH, tá? Vamos ver quais são. Então, ó, aqui você tem o who, que significa quem, what, que significa o que ou qual, o where, que significa onde, o when, que significa quando, e o why, por quê, e o único que começa com H, né, seria o how, né, é como. Então, para a elaboração de perguntas, eu vou usar esses pronomes interrogativos aqui, tá? Vamos lá, como são formadas? Então, está dizendo aqui que para se formar as W8 questions, primeiro você vai usar W8, né? Que são aquelas que eu apresentei para vocês, né? Que são pronomes interrogativos que começam com WH. Depois você vai ter o verb e depois você vai ter o subject, que é o sujeito. O noun. Aí aqui você tem a primeira pergunta. Who is your favorite single? Tá perguntando o quê? Qual é a sua cantora favorita? O cantor, né? Então aqui você tem a W8, você tem o verb e você tem o sujeito, né? Que é o your. Então aqui, quando eu vou responder, o que vai acontecer? O sujeito, ele vai ficar primeiro, porque aqui então você aprendeu o quê? Que primeiro você tem o verb e depois você tem o subject. Para responder, a gente vai inverter. A gente vai botar o subject ou noun, né, o sujeito, e o verb, o verbo. Então, more example. Vamos para mais exemplos aqui. Ó, esse aqui é um bem conhecido, né? What's your name? Que é qual é o seu nome? What's your name? What's your name? Né? My name is Jennifer. Vamos agora com o where, tá? Ó, aqui você tem com WH, né? WH, que where significa onde, né? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Vamos aqui que eu... Depois eu volto com when. Agora vamos when. When is the test? Tá perguntando. Quando é o texto, né? Quando? Quando é o texto. Vamos para outro W8. Why are you happy? Por que você está feliz? Why are you happy? Né? Lembrando que começou com a W8, você tem o verbo e depois você tem o sujeito, né? A resposta. Então, aqui, I am happy because a new baby is coming. Então, estou dizendo o quê? Que eu estou feliz, lembrando que quando eu usar why para a pergunta, para a resposta, eu vou usar o because, tá? Toda vez que eu for fazer uma pergunta com why, a resposta tem que ser com because a new baby is coming. Aí a pergunta é, por que você está feliz? Estou feliz porque o novo bebê está a caminho, né?
Está vindo? Vamos para a outra, more example. Bom, aí aqui a gente tem a exception, né? How are you? Né? Que é a única WH que não começa com H, né? Então, how are you? Aí, como vai você? I'm fine, thanks, né? Eu estou bem. É a única. Então, até aqui tudo bem, né? Vimos aqui as WH. Só um instantinho. Então, aqui, no livro de vocês, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não sei se dá para ampliar aqui. Aí no booklet de vocês, vocês têm essa short aqui, né? E essa short aqui tem várias considerações aqui para a gente elaborar algumas perguntas usando a WH. A primeira aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, visualizar aí no visor. Assim, ó. How do the journalists work? Então, aqui, ó, how, né, que é como. Aqui tem uma aqui que não falou lá, que é o whom, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Não falou também do whose, que é de quem. Não falou do which, né? Que é quais, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela lá no segundo tempo, tá? Primeiro eu vou falar do que foi falado, os WH que foi falado inicialmente, tá? Vou começar com why, né? Why. É porque aqui eu não estou conseguindo ler direito, vou ter que ler aqui no booklet de vocês aqui, tá? Vou ler aqui nesse trecho aqui, tá? Bom, vou começar com o why. Primeiro eu vou falar do que foi falado nos slides que eu passei para vocês inicialmente, depois eu vou falar dos que não foram falados. Vamos lá. Why? When I use why, it is used to asking about the cause or the reason of the something. Então, eu uso geralmente why para perguntar sobre a causa ou motivo de alguma coisa. Aí nós temos aqui o exemplo aí, vão acompanhando no booklet de vocês que fica mais fácil. Why is it so difficult to make people aware of their responsibility? Então aqui está perguntando por que as pessoas elas têm dificuldade, né, dificuldade de ter responsabilidade. Está perguntando por quê. Aí a outra pergunta, why don't we face together the problem of the environment? Aqui está perguntando, né? Por que as pessoas elas não encaram juntas? Face aqui no caso é encarar, né? No caso de encarar juntas o problema do meio ambiente, tá? Então, por quê? Why? Por que te pergunta? Lembrando que para perguntar eu uso why e para responder eu uso because, tá? Aí aqui, vou agora falar do when. When significa quando. When I use when, it is used to ask about time. Então eu uso para perguntar sobre o tempo, tá? When you'll be on the next Earth Day? Quando será o próximo dia da Terra? Aí aqui, when was Dalai Lama born? É quando nasceu, né? O Dalai Lama, né? Então, o when eu uso para time, para perguntar sobre tempo. O why eu uso para perguntar a causa, o efeito ou motivo de alguma coisa. Agora eu vou falar do what, que também foi falado também. What é o que,
o qual. It used the request for a specific information. Então, quando eu quero, eu costumo usar para requerer, né, uma informação específica. What is your favorite song? Qual é a sua música favorita? Né? What that in the sky? O que é aquilo no céu, né? Então, quando eu quero fazer uma pergunta específica para aquela pessoa me responder aquilo dali de forma específica, aí eu uso o what, tá? Que significa o qual ou o que, né? Professora, Hum. qual é esse won aqui? Won. O on seria cujo. Aí eu vou explicar um Nossa. pouquinho. É como se fosse a forma informal, não, a forma formal, mais polida. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Por isso que eu quero deixar esses por Tudo bem. último, entendeu? O whom, Sim. who, né? Eu falei whom, não é who. Whom foi o que o colega perguntou. O who, in general, no geral, é porque eu não estou conseguindo ver aqui na lousa, tá, gente? Aí eu estou lendo no livro, vocês vão me acompanhando aí. Poxa, já falta 10 minutos? Meu Deus, tão rápido. Ainda estou na primeira página ainda. In the general, it used when the answer will point out the subject of the sentence with the personal or people. Bom, geralmente ele é usado para responder coisas. Quem é, né? Quem, né? O que é pontual no sujeito, né? Quem é? O que é pontual no sentido de pontual? Eu quero apontar, né? O que é pontual sobre o sujeito, né? Eu quero saber quem é a pessoa, né? Pode ser o que é pontual de característica física, pode ser também. Eu quero saber quem é aquela pessoa, por isso que é point out, de forma pontual, né? With the person of people. Que pessoa é, né? Então vai ficar who told you about the accident in Chernobyl? Então vamos dizer quem contou, por isso que é point out, né? Quem contou sobre o acidente em Chernobyl? Há 25 years ago, há 25 anos atrás. Então eu quero saber de forma pontual quem é a pessoa que contou, né? Sobre o accident, né? O acidente que aconteceu em Chernobyl. Aí a resposta: My history teacher told me about it. Ou seja, ela me contou tudo sobre isso. Né? Então, quando eu quero saber quem é de forma pontual a característica, qual é a característica aqui da pessoa? É history teacher, porque foi professor de história, a característica da pessoa. Primeiro eu vou falar dos pronomes que foi falado, para depois falar dos que não foram falados, tá? O próximo que foi falado lá foi o how, né? Que significa como, né? Então, aqui você tem it used to know in what way or manner something happen or is done. Ou seja, eu costumar saber, né? No caso, o pronome, né? Que forma ou a maneira, né, que alguma coisa aconteceu ou que será ocorrida, acontecida, que será feita. Então, é como, quer explicar como ocorreu aquela situação. Eu quero que você detalhe para mim como aquilo aconteceu. Então, aqui vem a How can I help you with your project? Ou seja, como eu posso, né? No caso aqui, eu posso ajudar com o seu projeto.
Como? De que forma eu posso ajudar? Então, por isso que tem falando aqui, ó, way, né? Que é o caminho, né? O jeito. Manner, forma. Então, aqui no caso, esse manner vai se encaixar nessa pergunta aqui. De que maneira, de que forma? Something. Ou de que maneira, de que forma? De alguma coisa, no caso, essa alguma coisa vai ser o project. Aqui, happen, ou aconteceu, ou será feita. Tá? Então, eu posso usar o how para todas essas perspectivas de situação que eu acabei de delinear aqui para vocês. A outra aqui, how did she manage to do all those things at the same... Nossa, a aluna aqui não é minha, não. Alexa de outra turma. How did she manage to do all those things at the same time? Aqui será manage. Vocês sabem o que é manage, né? Manage será que é a forma, né? De fazer todas essas coisas, tá? At the same, ao mesmo tempo. Ou seja, como é que ela vai fazer todas essas coisas ao mesmo tempo? De que forma? De que jeito? Qual vai ser a forma que ela vai fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? E falou também, não sei se falou do which. Acho que o which não falou, não. Falou where. Então, vamos para o where, que foi o outro que ele falou. Então, eu vou deixar para o segundo tempo o whom, o who, o whose e o which, tá? Já o where é aonde, né? A localidade. Eu quero saber a localidade ali, ó. It is used to know the site or place of an event. Costuma-se, né, usar para saber sobre site, pode ser, lugar ou evento. Where did I put my favorite jacket? Where did I put my favorite jacket? Onde eu coloquei a minha jaqueta favorita? Localidade, né? Deslocamento. Eu acharia que deveria colocar aqui. It used to know the located, tá? Acho que seria ideal ter colocado isso aqui. Então, repetindo. Você tem o why, que é o porquê de pergunta. Você tem um when, que eu faço para perguntas relacionadas a time, a tempo. O who, que eu uso para relacionar quem, característica de pessoas ou de coisas, né? Coisa, animal, né? Coisa sim, né? Não, coisa, só se for relacionado a algo que seja inanimado, né? Exemplo, algo inanimado. Uma coisa que não seja da nossa esfera, posso usar. O que apareceu aqui? Né? Um extraterrestre, exemplo. Aí eu posso usar who, tá? Nesse caso aqui. Mas isso aí é bem longe. Mas geralmente eu uso para quem eu quero expressar para animal, pessoa, né? What? O que ou qual, né? O how, aquilo que eu havia falado para vocês, que é o único que não começa com WH, mas é considerado pronome interrogativo, que é como. E where, que é deslocamento, lugar, tá? Vou fazer aqui a chamada, que falta 2 minutinhos aqui. Então, no segundo tempo, o que a gente vai estar falando? Vou falar desses outros, tá? Desses outros pronomes relativos que não foi falado aí, mas está aqui. Vou falar um pouquinho sobre ele.
Vamos fazer a página 14. Vou tentar fazer a 16 e a 17 hoje, que é essa S reactiva, tá? Vamos tirando as dúvidas, tá bom? Então, espero vocês no segundo momento, tá? Até daqui a pouco. Até.